1h56, nós estamos ao vivo nesta sexta-feira, já aparece aqui na minha tela, notícias do Legislativo, então Minabreu já aproveita a sua presença aqui nos nossos estúdios, até porque a gente tem uma mudança aqui na Câmara de Campinas que vai retomar o atendimento presencial. É o ato da mesa que foi publicado hoje, assinado pelo presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, determinando a retomada do atendimento ao público na Câmara de Campinas. Então, já a partir de hoje, a população volta a ter acesso às dependências da casa, inclusive aos gabinetes, sem limitação, né, que já havia sido vigorado na ocasião anterior de apenas 2 pessoas por gabinete. Agora não tem essa questão. Então, entendemos, né, de acordo com o presidente, que esse é um momento de retomada do atendimento. Mas a gente lembra que as reuniões de comissão, as reuniões também ordinárias e extraordinárias, elas continuam acontecendo de forma virtual por enquanto, uma vez que o prédio aqui da Câmara Municipal está passando por reformas, o que inviabiliza a utilização do plenário e do plenarinho. Então, Avenida da Saudade 1004, se você quer aí ser atendido em um dos 33 gabinetes da Câmara Municipal de Campinas. Agora, Minabreu, ontem, quinta-feira, foi dia de audiência pública para a prestação de contas. Foi a prestação de contas da Secretaria de Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2021. E veja como foi. A 3ª audiência pública da Câmara de Campinas foi presidida pelo vereador Paulo Haddad e abordou o tema saúde. Estamos dando início à 3ª audiência pública para a apresentação da prestação de contas e do relatório detalhado do quadrimestre RDQA, o 3º quadrimestre de 2021. O primeiro a falar foi o diretor do Fundo Municipal de Saúde, Reinaldo Antônio de Oliveira. Nós tivemos uma arrecadação no município em 2021 de 4.661.118.000. A composição aqui desses 4 bilhões é como essa divisão se procedeu. No caso dos impostos da parte municipal, 3 bilhões e 28 milhões. A parte da União, 100 milhões e 684 mil. E as transferências do Estado, mais centralizada no ICMS e PVA, 1 bilhão 532 milhões 128 mil. Bem, além das receitas que o município recebe, que vai compor esse percentual da aplicação mínima em saúde de recursos próprios, nós tivemos recursos que transitaram pelo Fundo Municipal da Saúde de fontes vinculadas. Então, do Ministério da Saúde, nós recebemos 455.201.000. Dando continuidade à apresentação dos números da saúde, Fábio Ribeiro, diretor financeiro da Rede Mário Gatti, também apresentou um balanço. São receitas que são oriundas das receitas do município e receitas que são de transferências estaduais e federais e também emendas parlamentares que entram via fundo municipal e são repassados para a rede fazer a gestão das unidades da autarquia, né? A prestação do serviço assistencial de alta e média complexidade que são geridos pela municipalidade. O secretário de Saúde de Campinas marcou presença. Quando nós assumimos a primeira prestação, nós tínhamos uma perspectiva assim, extremamente dura, em que nós estávamos vislumbrando um ano de 2021 extremamente difícil e que, na verdade, foi. Eu me lembro que nós apresentamos a mortalidade infantil, em que foi uns dados assim muito tristes, duros, e estava muito relacionado com o pré-natal que ocorreu no ano 2020, todo aquele estresse das pessoas
não comparecerem à assistência médica, toda a dificuldade de encarar o que ia acontecer com as grávidas. Nós saímos aí na época de quase 64 leitos para quase 170 em 3 meses. Nós começamos aí a vacinação, toda a perspectiva do ano, e depois todo mundo sabe como foi um ano difícil. Agora passa-se um ano, nós estamos aqui de novo e nós temos uma perspectiva diferente do que foi o ano de 2021. Temos uma perspectiva de transformação da pandemia em endemia. Acho que nós já podemos tirar a máscara no externo, nós vamos nos reunir, eu acho que está na hora de Campinas assumir isso daí. Estamos com uma taxa de contágio bastante baixa. E em relação aos dados que serão hoje agora apresentados pelo Moacir, nós temos vários desafios que são de oncologia, que ainda continuam pré-natal, algumas outras dificuldades que nós estamos tendo, mas de qualquer maneira nós temos que fazer toda a reconstrução do ponto de vista assistencial no ano de 2022. Vacinação também foi tema da apresentação. Na cobertura vacinal, o total de vacinas aplicadas, a gente fechou 2021 com 2.400.280 doses de vacina, com 1 milhão de primeira dose, 937 mil de segunda dose, 32 mil doses única total e 420 mil munícipes com a dose adicional. Então, a gente fechou um ano com 94,8% da população adulta com pelo menos uma dose, 95,5% com vacinação completa e 44% da população acima de 18 anos com a terceira dose. A situação do Mário Gatti foi abordada pelo presidente da rede. Esse ano de pandemia foi um ano extremamente desafiador. Nós tivemos, em sequência do ano de 2020, nós tivemos que ampliar o número de leitos hospitalares para a Covid e distorcendo um pouco a função da rede hospitalar, quer dizer, basicamente ela ficou voltada para a Covid e de uma maneira um pouco diferente do que aconteceu em 2020, porque em 2020 praticamente inexistiu atendimento pediátrico pela retenção das pessoas em um maior tempo dentro de casa. 21 mudou um pouquinho essa característica. O primeiro semestre ele foi realmente mais, nós tivemos mais restrição de circulação da população e um pouco mais de liberalidade a partir do segundo semestre. E isso nos pegou, não digo de surpresa, mas foi um pouco atípico ao crescimento do atendimento em crianças no final do ano. Em novembro, dezembro, até janeiro, que fugiu um pouco da rotina, porque normalmente o atendimento pediátrico ele tem a sazonalidade que vai de abril, maio até agosto. 20 praticamente não teve nenhum, 21 teve um pouco, mas no final do ano foi significativo esse aumento. Então, nós tivemos alguns desafios. Agregamos um hospital à rede Mário Gatti, o Hospital Mário Gatti Amoreiras. Ele praticamente ficou exclusivo para a Covid, nos deu um desafogo terrível, ou ótimo, né, vamos dizer assim, porque nós tivemos condições de fazer a separação do que era respiratório e não respiratório dos pronto atendimentos. Mas a pandemia nos trouxe um outro problema, que são os casos eletivos que ficaram represados. Durante o ano de 21, nós não paramos de atender as emergências. No segundo semestre, voltou a aumentar o número de acidentes pela maior circulação da população. Continuamos atendendo as crianças. A Covid presente em picos aumenta, diminui, mas sempre com demanda significativa. E agora nós estamos nos preparando como enfrentarmos em 2022 o que ficou retido. E, Mina, além desta audiência pública, ontem nós tivemos também a segunda reunião da Comissão Especial de Estudos
que analisa as enchentes e inundações que acontecem na cidade de Campinas. O objetivo é trazer aí e cobrar também do Executivo soluções para esse problema aqui na cidade. E a repórter Dalila Pereira acompanhou tudo e conta pra gente. O vereador Paulo Búfalo comandou a segunda reunião da Comissão Especial de Estudos com a finalidade de analisar e propor intervenções, projetos, obras e políticas públicas para o combate de alagamentos, enchentes e inundações em pontos críticos da cidade de Campinas, em especial na Avenida Princesa do Oeste e Avenida Orozimbo Maia. E hoje, em particular, nós vamos debater um pouco ações preventivas, reativas, a estrutura preventiva, as informações que podem nos ajudar nessas formulações e ajudar também a população nesse processo de construção coletiva, né, dessas ações emergenciais, dessas políticas. Sidney Furtado, o diretor de Defesa Civil de Campinas, participou da reunião e comentou sobre o trabalho que a defesa é responsável no município. Não cabe à Defesa Civil execução de obras, não cabe nenhum tipo de ação de intervenção, mesmo com desabrigados, são ações, cada secretaria tem a sua esfera. O que está muito bem definido por legislação federal é o Sistema Nacional, Estadual e Municipal para o monitoramento dos alertas e sincronizar ações dos diversos setores da administração pública no enfrentamento, principalmente no caso de decretação de situação de emergência e estado de calamidade pública. Volto a enfatizar, me preocupa muito o que aconteceu em 2016. 2016 tem que ser o nosso diferencial. Não dá para ficarmos com ações isoladas, pequenas, para o enfrentamento de um evento de grande magnitude que aconteceu em 2016. Durante sua fala, Sidney comentou sobre a importância de reforçar os sistemas de alertas para eventos meteorológicos em Campinas. E o vereador Paulo Búfalo falou sobre a missão da comissão. Se tem algo que a nossa comissão, se tem algo que o legislativo pode contribuir, seria em ampliar essa informação, fazê-la chegar em cada espaço da nossa cidade, para que as pessoas tomem a iniciativa de fazer o seu cadastro através do SMS enviado para 40199. Então, isso é uma questão que nós já vamos colocar aqui no relatório da nossa comissão. O parlamentar aproveitou a reunião para levantar o assunto sobre um plano de contingência para Campinas. Perguntar se não seria exagero colocarmos duas questões já no relatório final da nossa comissão, já pensando aqui em direcionamentos do nosso trabalho. O primeiro deles, de que a cidade precisa de um plano de contingência para enfrentamento de situações de calamidade, que seja intersetorial, que envolva o conjunto dos órgãos de secretarias. Então, ao Sidney, é exagero nós chamarmos para esse debate, por mais difícil, por mais conhecimento que ele demande, enfim, é exagero a comissão apontar para a necessidade desse plano. Sidney acrescentou que os planos de contingência são obrigatórios e reforçou que o principal no momento é envolver a cidade na autoproteção. Também participaram da reunião André Ferreira, gerente de suprimentos da IMA, Informática de Municípios Associados, e o vereador Cecílio Santos, relator da comissão. E, Minabreu, a gente repercute ainda a 8ª reunião extraordinária, agora com um projeto de autoria do vereador Eduardo Magoca. A gente vai falar agora do comunicado de vereadores. Esse projeto foi protocolado pelo vereador no ano passado e altera uma lei de 1987 que trata dos assentos reservados para o uso por gestantes, mulheres portando bebês ou crianças de colo, idosos e deficientes físicos nos veículos do transporte coletivo de passageiros em Campinas.
ele trata-se de dispor sobre assentos reservados para o uso de gestantes, mulheres de crianças de colo, idosos, obesos, pessoas com deficiências físicas, pessoas com deficiência visual e pessoas com transtorno de espectro autista, o TEA. É um tema muito delicado que eu levei ao presidente, e algum desses deficientes e outras pessoas também que necessitam, é importante a gente estar sempre lembrando do preconceito que essas pessoas às vezes recebem no transporte público. Então, esse foi o tema do nosso projeto e a conversa com o presidente. Pedimos também, inclusive, referente aos autistas. Às vezes é difícil saber que a pessoa autista, ela passa por esse problema. Às vezes há essa discriminação porque você olha para a criança, para a pessoa e não consegue imaginar que aquela pessoa tem esse problema de espectro autista. Hoje, o adesivo para identificação desses assentos trará respeito e dignidade a essas pessoas. Quando destinamos também 2 assentos após a catraca, isso traz também a integração social e combate a descriminalização a essas pessoas. E quando postamos esse projeto nas redes sociais, infelizmente, recebemos ainda um comentário dizendo que, antes de conseguir assentos, deveríamos conseguir ônibus novos, e aí por diante. É lamentável ainda ouvir esse tipo de coisa nas redes sociais, porque nós sabemos que muito em breve temos condições de resolver o problema do transporte nas audiências públicas que vão começar para poder fazer a licitação das empresas. E ainda na tribuna virtual, durante a 8ª reunião extraordinária, a vereadora Guida Calisto falou sobre os alagamentos que têm sido constantes aqui na cidade. Uma matéria que saiu hoje aqui na imprensa local, falando que nos meses de janeiro e fevereiro aumentaram em cerca de 97% o número de ocorrências, de chamadas junto à Defesa Civil, por conta da situação da chuva, de casas alagadas, quedas de árvores, enfim. E aí, presidente, eu também, inclusive, também solicitei visita da Defesa Civil junto aqui a um chamamento que nós tivemos, a uma solicitação que nós tivemos no bairro ali da Vila União, e prontamente eles nos atenderam, foram até lá, verificaram a situação, se estava em área de risco ou não, enfim. Mas a matéria que foi divulgada fala que foram cerca de 170 casas alagadas, 123 quedas de árvore, 40 quedas de muro, E a gente sabe que isso não acontece só porque está tendo chuva, até porque esse tipo de ocorrência não acontece nos bairros mais nobres da cidade, onde eles estão mais estruturados, não acontece onde se tem residências bem localizadas, bem estruturadas, bem apoiadas, não acontece isso. Acontece muito isso justamente nas áreas que tem ali moradias, comunidades em situação vulnerável, em situação de risco. Então, nós temos o nosso mandato, a gente tem feito visitas a várias comunidades, a vários núcleos residenciais, ocupação, principalmente ocupação em área verde, como foi no caso do Recanto dos Dourados. Então, a gente precisa entender o porquê que o poder público ainda não tem uma política diferenciada, uma outra política de desenvolvimento urbano. E o líder de governo na Câmara lembrou que o problema é crônico e que a Prefeitura tem realizado ações para minimizar as consequências das fortes chuvas. É recorrente na cidade algumas situações, por conta das fortes chuvas, até com ocorrência de enchentes. A Prefeitura de Campinas tem um mapeamento dos pontos de alagamento. Existe um programa junto com a Defesa Civil, que inclusive permite às pessoas se cadastrarem no sistema e poderem ser alertadas sobre riscos de alagamento. Mas esse é um problema crônico que vem de décadas, E à medida que a cidade se desenvolve nessa região mais central,
onde são erguidos prédios, onde o solo é impermeabilizado, a ocorrência de inundações, enchentes em pontos mais distantes se torna cada vez mais frequente. Essas enchentes não acontecem só na periferia. Essa região do Proença, da Princesa do Oeste, da Orozimbo Maia, o centro da cidade também sofre com as inundações. E recentemente, conversando com ele, tivemos uma discussão na Câmara sobre esses aspectos. A Defesa Civil falou de como ela se prepara para o período, para a Operação Verão, e a Secretaria de Serviços Públicos, que é demandada 24 horas, finais de semana, feriado, para tentar minimizar esses efeitos, além das ações de prevenção que são realizadas antes, tem cumprido o seu papel. Nós, todos os vereadores, tenho certeza, os nossos gabinetes têm recebido várias solicitações. É claro que as enchentes são pontuais e as ações têm que ser emergenciais, mas a gente percebe o crescimento do mato nas praças, canteiros, avenidas, terrenos baldios, né? E a Secretaria de Serviços Públicos, todas as regionais, subprefeituras, têm procurado fazer um planejamento agora de poda, limpeza, capinação, para devolver as condições para esses, de utilização das pessoas para esses locais. E durante a reunião extraordinária, novamente, o tema segurança pública voltou a ser discutido. Desta vez, o vereador Carlinhos Camilô lembrou das ações da revitalização no centro da cidade, mas pediu reforço no policiamento. Tenho cobrado na questão do centro, como agora tem a questão da Campos Sales, que vai ser revitalizada também. Tenho cobrado a questão da José Paulino, para que também faça a revitalização da José Paulino. Essa questão do viaduto, a gente vinha falando bastante ali, como no mandato passado que eu tive aqui, foi revitalizado o CEAzinho ali, mas a questão da segurança do centro está difícil. Eu recebo tenho vários grupos aqui que as pessoas me mandam, as pessoas invadindo o condomínio, abre o portão, assim que o carro abre, as pessoas entram para dentro também, até rende as pessoas lá. Ali próximo à escola Dom Bosquinho, que é na Cônigo Cipião ali, esse final de semana aqui foram assaltadas 3 casas ali na região central. A Guarda tem feito um bom serviço, A gente sempre está em contato com o Cris, é o secretário de Segurança. Ele sempre tem mandado a guarda lá, tem prendido as pessoas ali, tem feito várias operações, a Polícia Militar também fez várias ações ali, mas a gente precisava achar, aí junto ao prefeito também, algo que a gente dê segurança para aquelas pessoas que estão morando no centro da cidade. Pessoas que às vezes estão no ponto de ônibus ali, é assaltada, entendeu? Tudo isso está acontecendo no centro da cidade. Os comerciantes ali, que nós fizemos uma reunião um tempo atrás, lá na Estação Cultura, foi o pessoal da SIC, foi os próprios comerciantes ali, tramaram várias lojas sendo invadidas. Eles entram para aquele forro da loja e quando a pessoa chega para trabalhar não tem nada de mercadoria ali, eles levaram tudo. Então, o centro precisa ter um outro olhar. E o presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, lembrou que essa questão da segurança não é só no centro, não, acontece em outras regiões da cidade. O aumento é generalizado, a questão dos roubos da nossa cidade. Então, eu acho que, como Câmara Municipal, Poder Legislativo, eu quero propor aqui, inclusive para o Major Jaime, que é presidente da Comissão de Segurança, para a gente fazer uma reunião geral com todos os comandantes de batalhão, porque a questão da criminalidade está aumentando e muito na nossa cidade. E segunda-feira tem mais reunião extraordinária. É a 9ª reunião extraordinária com 12 itens na pauta. Os 12 itens já estão lá no site campinas.sp.leg.br a partir das 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Combinado, então, a gente acompanha na próxima segunda-feira a reunião extraordinária e depois, coladinho, a partir do 12h30, a gente chega aqui com o Câmara Notícia. Então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo e ótimo fim de semana. Para você também, um bom fim de semana para você ir de casa.